turma do quinto ano, bem-vindo, querido aluno Henry. Na aula de hoje de História, iremos falar sobre os povos indígenas, a vida nas aldeias. Nessa primeira parte, iremos mostrar como é a estrutura de cada aldeia. Vamos ao vídeo. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria, seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. Agora que você já sabe como é a estrutura de uma aldeia, nessa segunda parte será falado a respeito das tarefas de cada um da aldeia. A tarefa da mulher, a tarefa do homem. Vamos a elas. A caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Agora que você já aprendeu como é a estrutura de uma aldeia, como ela é organizada, como são as tarefas de cada indivíduo, vamos aos exercícios de fixação do conteúdo. Livro de História,
Página 52. Atividades. 1. Você leu o que aconteceu no dia a dia em que uma aldeia do povo Calapau, como a aldeia está organizada, como vivem seus habitantes. Na aldeia há divisões de tarefas. Releia o texto e sublinhe. Aí o A. Os vermelhos, o que fazem as mulheres. B. Os azuis, o que fazem os homens. E C. O que fazem as crianças. 2. Compare o seu dia a dia com o desse povo. Responda. Na sua moradia, o que fazem? As mulheres, os homens, as crianças. B. O que você aprendeu com seus pais ou responsáveis? Número 3. Imagine que você foi convidado a visitar a aldeia dos Calapão. Que diferenças você encontrará em relação ao seu modo de viver? Conte para os colegas, não, você vai escrever no seu caderno essa resposta, tá bom? Número 4. Imagine também que você convidou uma criança calapalo para visitar sua moradia. O que ela poderia estranhar? Então, a número 3 e a número 4, você vai fazer no caderno de história, tá? Faz o cabeçalho. Depois que terminar o cabeçalho, você vai copiar a número 3, a pergunta, aí responde. Depois que respondeu por uma linha, vai para o número 4, responde, copia e responde. Por favor, faça com letra cursiva. Outro exercício, página 54. 1. Analise o depoimento, debate e assinale V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Aqui tem em cima, tem o depoimento, tá? Você vai ler esse depoimento para poder responder as perguntas, certo? Se é verdadeiro, o que é verdadeiro, o que é falso. Página 55. Os ritos de passagem indígena que ocorrem no final da infância e início da adolescência preparam os meninos e as meninas para viverem como adultos. Que rituais existem para as pessoas do seu grupo étnico? E foram essas as atividades propostas. Espero que tenha gostado da aula de hoje. Um grande abraço, fique com Deus e não esqueça do nosso encontro hoje no Zoom. Até lá!